Boa noite. Como já foi dito, me chamo Arthur, tenho 22 anos, sou fruto desse grupo de oração, a qual eu sirvo há 3 anos, sou da paróquia Perpétua Socorro, na Praia da Costa, sou o único pobre da paróquia, mas estou aqui hoje. Há 3 anos eu sirvo nesse grupo de oração no Ministério de Música para a honra e glória do Senhor. E hoje é um dia muito especial para mim, porque eu acho que é o último dia que eu vou me apresentar dessa forma, porque daqui a umas 2 semanas mais ou menos, eu estarei ingressando no seminário Nossa Senhora da Penha, no meu ano de propedêutico, para seguir minha vocação como sacerdote. Então é um dia de muita alegria para mim, sendo não apenas o último dia que eu prego me apresentando como servo do grupo, mas meu último dia como servo do grupo também. Mesmo se eu não fosse pregar, seria o meu último dia. Então eu já agradeço desde já esses últimos 3 anos da minha vida. E falando em vocação, para você, meu irmão, que está na dúvida ainda, seja sua vocação para o matrimônio, para a vida religiosa, consagrada, para o sacerdócio, o tema de hoje é para você. Vem comigo. Jovem, ser firme e corajoso. Para a gente começar e já ir se aprofundando na palavra do Senhor, de como ela pegar em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 7. Livro de Josué, capítulo 1, versículos de 7 a 9. Para quem está com a Bíblia de Maria, página 253. O livro de Josué, esse profeta que encerra a missão de Deus na vida de Moisés, e começa o livro logo um dia após a morte de Moisés. Ele vai dar continuidade à obra que Deus confiou a Moisés. E logo nesse início, não quero me ater ao contexto histórico, quero me ater à emoção do Senhor para esse grupo, para essa noite, através dessa palavra. Por isso, vamos no versículo 7, vai dizer assim: tem ânimo, pois ser corajoso, para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afaste dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre a boca as palavras deste livro da lei, medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem: ser firme e corajoso. Não te atemorize, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fores. Palavra do Senhor. Aplaude bem pouco para Deus. Meus irmãos, para a gente entender a coragem, entender a ordem que o Senhor dá para nós, porque não é apenas um pedido, não é apenas um conselho, é uma ordem, ser corajoso, nós precisamos primeiro voltar a entender o que é a coragem. E se Ele pede para nós coragem, sabendo que a Bíblia, apesar de esse livro ter sido escrito há milhares de anos atrás, nós sabemos que ela é atual na nossa vida, e que essa é uma ordem para a nossa vida atualmente. E se Ele pede para nós é porque nos falta coragem, e o contrário, o oposto da coragem é o medo. Então nós voltamos lá atrás em Adão e Eva, na origem da humanidade, sabendo, é claro, que a Bíblia explica a origem da humanidade não de uma forma literal. Nós não devemos olhar a Bíblia de uma forma literal assim. Adão e Eva, de fato, não existiram como Adão e Eva, mas são nossos primeiros pais, nossas primeiras mães, assim a igreja vai nos contar. E certo dia me questionaram uma coisa que há muito tempo ficou na minha cabeça, me disseram assim: se Deus é misericórdia e já era misericórdia muito antes da vida de Jesus, por que então Ele não perdoou o pecado dos nossos primeiros pais, nossas primeiras mães, como a Bíblia retrata de Adão e Eva? Por que Ele não perdoou esse pecado que Ele mesmo já redimiu aquilo que havia sido corrompido? E pela providência de Deus, a resposta veio essa semana, através da moção desta pregação. E aí eu entendi, meus irmãos. De fato, o pecado original não se trata de um ato apenas de desobediência, mas se trata das consequências do que esse ato gerou. Porque a palavra vai dizer que no momento em que estava Adão e Eva no paraíso, eles viam a Deus.
Eles viam a Deus, eles tinham os olhos fixos em Deus. Então, a partir do momento que eles escolheram desobedecer a Deus, que os homens escolheram desobedecer a Deus, foi desviado o olhar. Desviou-se o olhar de Deus e o olhar passou a ser para si mesmo. E quando o olhar passa a ser para si mesmo, já não enxergamos mais a grandeza de Deus, mas a nossa miséria, a nossa limitação humana. Dessa forma, nós entendemos todo o contexto e toda a origem de todo o pecado e de todos os nossos medos. A Bíblia vai relatar que o primeiro passo, quando Adão e Eva desobedeceram, foram olhar para si e ver que estavam nus. E logo quando perceberam que estavam nus, se esconderam, porque se constrangeram diante de Deus, porque tiveram medo diante de Deus. E aí nós entendemos a origem do medo, meu irmão. Quando nós desviamos o olhar de Deus, nós passamos a enxergar a nossa humanidade miserável e limitada. E aí percebemos que não somos capazes, que não somos mesmos. Por nós não conseguimos. Conseguimos por Deus. Talvez te chamaram para servir, você pode olhar para a sua vida, no seu ministério. Quando talvez te chamarem e falarem assim, vamos lá servir com a gente, em tal grupo de oração, em tal ministério. E aí você olhou diante dos seus compromissos, da sua faculdade e falou, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de conciliar minha vida com Deus, com a igreja. Isso porque você está olhando para si. Porque por você mesmo você não é capaz. Mas quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que é Ele que faz. Que é o Espírito Santo que faz. A Bíblia vai dizer em Efésios, revestidos do Senhor pelo seu soberano poder. E há pouco tempo tivemos uma pregação, acho que a Roberta falava mesmo isso. Não é o seu soberano poder, mas o soberano poder de Deus. É por isso que quando passamos a olhar para nós, temos medo. Percebemos que não somos capazes. Quando eu orava para essa pregação, o Senhor me dava a imagem da cena de Pedro na barca, quando Jesus, ao tardar da noite, chega caminhando pelas águas. E Pedro, vendo aquilo, vai ao encontro de Jesus, caminhando também. Diz, Senhor, se é tu mesmo, te não vá caminhando também sobre as águas. E naquele caminho, naquele percurso, quando Pedro começa a olhar para os lados, começa a ver as tribulações e as dificuldades, quando ele tira o olhar de Jesus e percebe que ele é limitado e que a natureza dele é incapaz de fazer realmente, de andar sobre as águas, porque é um ato sobrenatural, ele começa a afundar, ele cai. E aí nós vemos a nossa vida, né? Quantas vezes desviamos o olhar de Deus e caímos, porque olhamos para o lado das tempestades, das dificuldades, e dizemos, não, eu não sou capaz. Realmente você não é. Mas quando temos o olhar fixo em Deus, aí sim nós conseguimos. Mas o mais interessante desta passagem, e o grande milagre não acontece quando Pedro caminha sobre as águas. Se você perceber nessa passagem, Jesus não fica chamando Pedro e diz, vem Pedro, olha para mim, fica olhando para mim que você não vai cair. Não, pelo contrário, Jesus permite que Pedro afunde. E nós pensamos, como é que Deus poderia fazer isso? Vendo que ele estava com medo da tribulação, como é que ele pode deixar Pedro afundar? Ele podia ter ficado, ei, não olha para o lado, olha para mim. E aí os grandes estudiosos da igreja vão dizer que aí Deus permite que Pedro afunde para que pudesse ser quebrado o orgulho do coração de Pedro. Aquele homem que já era um homem difícil, nós vamos ler nos evangelhos, vamos perceber como ele era difícil, foi o primeiro líder da igreja católica, o primeiro papa. Imagina um papa que olhava para si mesmo, se ele vivesse como líder olhando para si mesmo. Então Jesus permite que ele afunde, para ele perceber, cair em si, ver que não é por ele que ele consegue. E quando ele desvia o olhar de Deus, a única saída é a queda, é o chão. É viver somente no natural, e Deus quer nos levar para o sobrenatural. E aí você olha para a sua vida hoje. Talvez esteja difícil, talvez você ache que não é capaz, talvez você tenha até caído, esteja no chão agora, seja pela tua família, pelos teus problemas, pela tua faculdade, pela situação financeira. Meu irmão, Jesus está permitindo isso na sua vida hoje, não porque ele é ruim, mas porque ele quer através disso você cresça. Então agradeça a Deus pela dificuldade, coragem diante da dificuldade, porque é a oportunidade que Deus te dá para ser mais santo. É a oportunidade que Deus te dá para se levantar e quebrar o teu orgulho e parar de olhar para si mesmo, porque por você mesmo você não consegue. O Senhor te diz hoje coragem, meu irmão. E aí logo mais, em outro momento, ele vai dizer, vá aos confins da terra. Será que na tua faculdade tem alguém precisando ouvir sobre o Espírito Santo? Na sua sala de aula? No seu grupo de amigos? Na tua casa, será que tem alguém precisando ouvir falar de Deus?
por que será que nós estamos aqui há tanto tempo, talvez alguns anos de caminhada, e não conseguimos trazer ninguém ainda? Talvez, meu irmão, porque eles se iam aos confins da terra, quando nós vivemos em local, em lugar físico, seja muito fácil. Coragem para sair daqui e pregar em outro estado, em outra cidade, em outro bairro, essa todo mundo tem. Até para ir na praia, fazer uma loucura, um luau, fazer um churrasco na praia, essa todo mundo tem. Mas coragem para deixar o Senhor ir aos confins da terra do teu coração e ser Deus na sua vida, essa é difícil. São João na cruz vai dizer que nós temos 3 inimigos. O primeiro é o mundo, o segundo é o diabo, o terceiro é a carne. Ele vai dizer que o terceiro é o mais difícil de vencer. Porque renunciar ao mundo e renunciar ao diabo é fácil. Difícil é renunciar a si mesmo. O difícil é deixar os teus conceitos e ter coragem para deixar Deus ser Deus na tua vida. Falamos que confiamos tanto a Deus, se Ele te chamasse hoje a deixar tudo, mas deixar tudo mesmo, as tuas vontades, será que você teria coragem para isso? Será que pela fé você iria? Se você não tem ainda, meu irmão, se agarre em Maria. Olha que coragem, que fé. Veja bem a história de Maria quando o anjo anuncia. Você não vê Maria tentando convencer as vizinhas que o anjo tinha visitado. Você não vê Maria nem tentando convencer José que ela tinha sido visitada por um anjo. E ali ela não correu risco apenas de sofrer fofoca, de que alguém falasse mal dela. Porque naquela época ela seria hostilizada, mas ela correu risco de vida, de morrer acusada de adultério. E em nenhum momento você vê aquela mulher, essa grande mulher, tentando convencer ninguém. Porque ela sabia se Deus tinha chamado ela, meu irmão. Então não tinha por que cuidar. Se Deus te chamou, meu irmão, só vai. Só vai sem medo. É não saber onde está indo, mas saber que Deus te quer, isso já basta. E para a gente já ir finalizando e partindo para a oração, ter coragem de deixar Deus ser Deus no seu coração e aos confins da terra do teu coração. Para que outras pessoas estejam aqui, aqueles que você quer trazer estejam aqui também. Sabe por quê? Porque o maior fruto do batismo no Espírito Santo não é orar em línguas, não é repousar. É muito fácil ser carismático aqui dentro da igreja, levantar as mãos, cantar, é muito fácil. O maior fruto do batismo no Espírito Santo é a mudança de atitude. E se você não mudar de atitude, você não convence ninguém. Aliás, não é você que convence, é o Espírito Santo. Mas você só será canal da graça se você permitir a mudança de atitude na tua vida. Para isso eu preciso ter coragem. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Meus irmãos, não tenho tanto tempo de caminhada assim. Fazem 6 anos que a minha conversão se iniciou e agora vai até o céu. Cada dia é um novo dia, cada dia preciso de coragem para ir além. Mas uma coisa que eu tenho aprendido nesse pouco tempo é que todas as vezes que eu mergulhei em águas mais profundas, que eu avancei na minha fé, foi quando eu permiti me arriscar em Deus. Quem já trabalhou com morador de rua aqui, sabe que tamanho é a fé daquelas pessoas. Aquele ali na rua, sem nada, sem um prato de comida, sem saber o que vai comer, são as pessoas que mais têm o olhar de Deus muitas vezes, que mais têm fé, muito mais do que muito carismático, muita gente de anos de caminhada. Sabe por quê? Porque eles perderam tudo. E quando se perde tudo, percebe que só Deus é tudo na nossa vida. Para ter coragem de seguir o Senhor te diz hoje, para ter coragem de mergulhar em águas mais profundas, o Senhor te diz hoje, não espere perder tudo para entender que só Deus é tudo. E quando você entender que só Deus é tudo na vida da sua vida, só Cristo vai te bastar. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Deixe o seu corpo livre agora. Senhor, nós queremos nos recorrer a Ti, para que nesta noite, Senhor, nós possamos entender, Deus, como o Senhor nos diz, coragem, eu venci o mundo. Sim, Senhor, a maior prova o Senhor já fez, a maior batalha o Senhor já venceu. Por isso hoje, Deus, nós queremos entregar tudo para caminhar no Teu exército e ter coragem de seguir em frente. Aqueles que estão desanimados, Senhor, aviva hoje, batiza de novo com o Teu Espírito para que eles saiam daqui com coragem de
seguir em frente, para que eles saiam daqui com coragem de assumir a vocação que o Senhor tem, para que eles tenham coragem de dizer todo dia assim: Senhor, eu serei teu, eu não quero ser apenas um funcionário teu, Deus, eu quero ser teu, eu não quero fazer para Deus, eu quero ser de Deus. Por isso, nesse momento, vai entregando a tua vida, vai dizendo: Senhor, me dá coragem, me dá fé, Deus, mas eu entrego tudo nesse momento, eu entrego as minhas vontades, Senhor. Vai dizendo, vamos dizer que é uma grande súplica a Deus, para que a misericórdia dessa hoje do Senhor Espírito Santo, e nos dê coragem de prosseguir, nos dê coragem de seguir em frente. Aqueles que estão desanimados, peçam. Se você não está sentindo, peça, insista